O que seria esse ser de luz? É tipo de um protetor? Isso, é um protetor. O que seria O que a se explicação? A explicação... É um anjo? É um você no futuro? O que seria isso? Um parente? O que se admite são pessoas iguais a nós que já faleceram, que estão no período entre vidas. E que já tá um tempinho lá. E que são pessoas mais maduras, que têm muita afinidade pela gente. Geralmente, por exemplo, uma pessoa que a gente adora, às vezes a pessoa morre, o que ela vai fazer até ela renascer de novo? Porque a gente admite que o renascimento ocorre. Você acredita em reencarnação? Claro. A própria, como a EQM ela mostra, né, a quase morte, ela mostra a memória de vida passada, a gente admite que de fato a vida aqui é uma continuidade, ela não começa nem termina aqui, entende? Então a pessoa ela começa a acessar e ver que aquele parente ou alguém que ela nunca viu, mas ela tem um profundo laço com aquela pessoa. Muitas vezes foi aquela pessoa que você já viveu por muito tempo, ela te adora e ela é mais madura, ela tem condição de te ajudar. Entendi. Então é meio que assim, uma mão lava a outra. Muitas vezes aquela pessoa que te ajudou nessa vida, quando ela estiver vivendo aqui a sua vida dela, você vai estar fazendo o papel de protetor, de ajudante dela. Agora, é muito interessante colocar isso, você falou do amparador, porque muitos na EQM falam que encontraram Deus, encontraram Jesus, encontraram um ser até mítico. Não é só um ser iluminado. Não é só anjo. Outra coisa. Até a visão do anjo, a gente vê que não tem asa também. Isso é uma visão muito folclórica. Sim, sim. Mas o que é uma radiação, é uma energia muito forte que sai dessa pessoa, sabe? E o legal é o seguinte, que a experiência de quase morte, eu costumo dizer que ela é temática. Então, por exemplo, você gosta de quadrinhos. Sim. Se você tivesse uma EQM, poderia ser que você tivesse toda uma ambientação voltada ao mundo de quadrinhos, ao mundo das artes, porque é o que você gosta. Do Lene seria Xvideos, né, Lene? Do Paquito é Jamaica. Fabi já não sei. O que seria da Fabi, hein? Da Fabi não sei. Fabi é barzinho, pagode, cerveja. Todo tem uma composição em cima dos seus gostos e preferências. Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, que elas gostam muito de parte filosófica. Sim. E o local que ela vai, nesse céu que ela encontra, são locais com colunas gregas. Toda a ambientação é como se fosse aquilo que ela gosta. E muitas pessoas religiosas, elas encontram justamente aquilo que faz parte para elas se sentirem bem. Eu já vi, por exemplo, casos de pessoas religiosas que no próprio túnel de luz tinha frases bíblicas durante o processo do túnel. E existem também certos locais que existem músicas que... Eu nunca tive uma experiência com música assim, mas que a música é completamente diferente da humana, como se fossem várias músicas simultaneamente. Sei, uma coisa... Mas tudo é harmônico. Sei. E falam que a música é uma coisa assim, é inacreditável, assim, que é uma coisa... Nada humano poderia chegar naquele nível de sonoridade, né? E muitas vezes a pessoa vai para uma comunidade extrafísica, uma comunidade fora do corpo, né, em outras dimensões, que tem aquele padrão que ela gosta. Então, ali tudo é de acordo com o perfil dela. E teve até um pesquisador, um americano, que ele fez uma pesquisa com índios primeiro. Ele pegou índios asiáticos e índios americanos. Todos os índios asiáticos viam uma entidade hindu que eles acreditavam. Índio americano, nenhum deles viu hindu. Esse mesmo pesquisador, ele viu que todo mundo que era cristão poderia ver um ser que ele achava que era Jesus. Mas nenhum hinduísta viu Jesus e nenhum cristão viu uma entidade hinduísta. Entendi. Ou viu Buda. Depende do repertório. Depende do que a pessoa gosta. Então tem pessoas que também já vê uma pessoa de luz e falam, é Jesus, porque... ele assume que é tal... Porque ele gosta. Não, eu vi um cara radiando energia. Só pode ser Jesus. Entendi. Alguns até se parecem com Jesus. Por exemplo, tem o ser que é chamado de Deus. É como se fosse... Ele não tem forma definida. Como se fosse uma massa de energia muito poderosa e que nem forma humana tem. E aí você olha aquilo e é muito poderoso, sabe tudo de você, conversa com você, tudo telepaticamente, não tem voz, não tem ouvido. Isso é outra característica da EQM, tudo telepático. É mente a mente, não tem... tipo assim, eu quis dizer algo e você entendeu errado. Não. Entendi. Tudo é de base mental, é impressionante. E aí a pessoa encontra esse ser evoluidíssimo, que também ela julga que é Deus, mas em geral, a gente não tem como afirmar. Se alguém perguntar, Deus existe? Que é uma pergunta também filosófica. Por incrível que pareça, as experiências de quase morte, elas não podem
ainda dizer qual é a causa do universo, se existe Deus ou não. O que a gente sabe é que existem seres evoluidíssimos. Gente muito evoluída. Mas que O que são esses seres? Não dá pra. é a gente no futuro. Ah, tá. A gente vai renascer até o ponto de ser evoluído, de não precisar mais renascer aqui e chegar num ponto que a nossa evolução é absoluta. Agora, não o assunto Deus, veja, eu tenho muitos, né, amigos, parentes religiosos, a gente fala isso não é para agredir as pessoas, não é para querer confrontar, mas é para dizer assim, olha, esse tema aqui é muito avançado. Seres, esses super evoluídos que nem renascem mais, eles têm uma breve noção do que é Deus, mas é um assunto muito complexo. Então se você sair do corpo hoje, encontrar um ser evoluidíssimo, fala, me conta, quem que é Deus? Cadê Deus? Os caras super evoluídos falam assim, não sei. Pra mim, quando eu escutei isso, eu falei, chocante. Eu falei, não é possível, os caras têm que falar. Então eles falam, olha, é um assunto muito complexo. Os caras, então, pode existir? Nós não sabemos, é um assunto chamado mateológico. O que é assunto mateológico? Nós não sabemos, não conseguimos entender ainda. Desses relatos assim, como você colocaria? Você falou que tem os espíritos mais evoluídos, os menos evoluídos. Como você colocaria? Tem uma gradação assim? Tem. E qual seria o mais evoluído? Por esse estudo que é baseado nessas experiências fora do corpo, existe uma hierarquia. O que dá para dizer de forma mais sintética é o seguinte: existem seres evoluídos a ponto de coordenar outros grupos de pessoas. Então ele tem uma liderança em relação a pessoas que estão menos avançadas do que ele. Renasce igual todo mundo. Existem seres que são os super evoluídos e que renascem aqui na vida humana. Eles foram apelidados de serenões. Serenão. Serenão? Uma pessoa que é tão serena que ele é um serenão. Entendi. É a serenidade máxima. Por quê? Uma vez esse professor Valdo Vieira estava fora do corpo na cidade de São Paulo, ele viu um monte de gente perturbada correndo, gritando, o serenão vem aí, o serenão vem aí. Ele ouviu, o que era serenão? Era um cara super evoluído que estava chegando ali. Os caras perturbados correndo desesperados, sabe? Então, o que se admite? Que existem seres super evoluídos que renascem e são anônimos. Por que são anônimos? Todo mundo ia, né, bater lá, me dá um número da Mega Sena aí, cura meu fulano que está doente. Mas, então há seres que estão no ápice da evolução que renasce, e o que a gente sabe é que depois que esses seres não renascem mais, vai para um outro estágio de evolução que a gente não sabe muito bem como é que funciona. Ele se manifesta apenas de corpo mental isolado, nessa dimensão sem tempo nem espaço, e são seres é mais que o serenão, ele é mais sereno, mais equilibrado, mais ético, mais tudo assim. E que não se sabe, se coordena evolução em planeta, ninguém sabe sobre isso. Tudo é chute, hipótese, mas tem experiência de pessoas que encontraram esses seres evoluídos que não renascem mais. É um padrão assim fora da casinha. Não são Deus, mas são seres que sabe-se tem também trilhões deles no universo. São super comuns. Mas que a gente não consegue. Qual que é o nosso papel aqui nessa vida humana, né? É trabalhar nossas imaturidades, trabalhar principalmente a nossa parte emocional, nossos medos, né, o ego, trabalhar toda a parte ainda de bicho que tem na gente, para algum dia, isso é o que a gente vê, tá? Para a gente evoluir a ponto de chegar nesse nível, de não precisar mais renascer. Porque você alcançou o ápice do domínio físico, mental, energético, o seu nível de fraternidade é absurdo, entendeu? E já falando nesse ponto, né, tem até onde eu tiver, acho que eu vou falar disso, porque existe, toda a experiência de quase morte, ela tem um fundo que diz algo para uma pessoa, tem uma mensagem maior. E geralmente, em alguns casos, é feita a pergunta mais importante que a pessoa pode ouvir na vida humana, que é feita na quase morte. Agora eu que te pergunto, você tem ideia qual que seria a pergunta mais importante que uma pessoa pode ouvir? Você foi uma boa pessoa? Você falando, a outra pessoa perguntar pra ela... Qual a pergunta mais importante que você pode ouvir? Se alguém pode falar, tem bolzinho que toma na cabeça a vida inteira, né? Só se lasca. Não sei. Qual que é, Paquito, a pergunta que o pessoal mais... Pergunta mais No importante céu que tem pão? alguém... No céu tem Essa é uma pão? pergunta importantíssima. Eu não sei. A pergunta que eles veem é o seguinte: o que você tem feito na Terra em favor dos outros? Parece bobo, mas não é.
Porque quando a pessoa bate EQM, que ela vê que a vida dela tá naufragando, ela fala, cara, não fiz nada pelos... Ajudar os outros, todo mundo fala de ajudar os outros, né? É um ponto Mas não é pacífico. dar esmola, não é fazer, é uma coisa realmente... É uma coisa mais... Por que quando você dá esmola, que se aquele troco pra você não faz diferença, isso não é ajudar, isso aí você tá... Agora, esses seres super evoluídos é alguém que chegou no ápice por quê? Porque eles dedicam todo o tempo, todo o conhecimento, todo o nível de maturidade que eles têm em favor das pessoas, entendeu? Então, se a pessoa está aberta, ela vai receber ajuda. Não importa se a pessoa, se ela é ateu, se ela é shintoísta, né? Como até a pessoa brinca, se ela é Power Ranger, não interessa o que ela, se ela está aberta para ajudar os outros, para receber ajuda, tem gente para ajudar. Então, o que impacta, várias pessoas já encontraram esses serenões fora do corpo. Esse Robert Monroe, ele encontrou. Ele falava que parecia um sol de energia. A pessoa chegava ali, era um sol de energia radiante, uma coisa impressionante. E ele falava, onde é que você mora? Eu falava, não posso dizer e tal. E conversando com a pessoa, mas tudo que ele fazia na vida era em prol dos outros. E os caras evoluídos, eles poderiam curar pessoas doentes? Sim. Eles poderiam fazer um monte de coisa? Sim. Mas eles fazem anonimamente, porque eles não querem aplauso. Isso é um ponto que cria muito problema. Por quê? Os seres mais evoluídos, eles não querem idolatria. Eles não querem que se bata palma, não querem se construir igreja para eles. Eles são fraternos no nível mais alto e não querem nada em troca. Você não precisa agradecer, você não precisa beijar, você não precisa rezar para eles. Por isso que a gente fala que a visão de Deus deve ser algo muito mais complexo. Por quê? Porque se os caras que são evoluídos falam, meu amigo, não precisa me agradecer, eu não estou fazendo o que eu quero. Eu não quero, passou desse estágio de ego, de fazer algo para ter em troca, é difícil imaginar que você precise de fato, mas assim, cada um tem a sua crença e tá tudo certo, mas a fraternidade é um ponto central mesmo. Né? Fala, Paquito. Você falou que tem aquele mentor de luz que fica com a gente. O ser de luz, né? O pessoal perguntou se existe uma chance de alguém perder esse ser de luz que tá ali, se ele pode ir embora. Ele sempre existe ou pode ser que não tenha um cara que acompanhe? Excelente pergunta. Todo mundo pode ser ajudado. Esses seres mais evoluídos, seres que nos protegem, que gostam da gente, todo mundo pode ser ajudado, mas pode se perder sim. E detalhe, a gente chama essa figura de amparador, né? Que ampara a nossa dor, ampara nossas angústias, mas nem todo mundo tem amparador. Nossa, o cara tá sozinho? Veja bem, é que a gente falou de propósito de vida, foi bem a calhar. Uma pessoa que não faz nada pra ela, nem pros demais, ela precisa de protetor? O amparador me escolhe aqui qual série assistir agora. Ele não precisa. A vida dele é tão confortável ao ponto de ele não precisa de ninguém ajudando ele. Agora, uma pessoa que tá lá ralando, desenvolvendo, querendo fazer o bem comum pros outros, ele recebe pressão de quem não gosta dele, querem puxar o tapete dele, ele tá lá fazendo o que ele pode. Esse, às vezes, precisa de um amparador que inspira, que dá ideias. Veja, amparador é alguém mais íntimo a você, que está sempre na luta com você ali, porque você precisa dele. O cara que não tem nenhum desafio, não faz nada para ele, é muito egoísta, não precisa de amparador, entendeu? E certas pessoas que têm podem perder. O cara começa, de repente, sei lá, surtou, deu uma crise de maturidade, começa a enganar os outros. Por exemplo, antigamente tinha muitos parapsíquicos ou médios sensitivos que eram genuínos, autênticos. Aí os caras usam os poderes dele pra manipular, pra querer, sabe? Muitos foram perdendo as capacidades. Tirando os mágicos, os mentalistas, tirando o pessoal que é fraudulento. Mas muita gente perdeu. Por quê? Porque começou a usar de uma forma ineficiente. E aí esse amparador, esse ser de luz, fala, meu amigo, não consigo mais te ajudar. Você se fechou, você entrou num viés aí que não é pra gente. Eles se retiram. Então, eles não forçam a ajuda de ninguém, entendeu? Então, eu já vi pessoas que ficaram assim mal porque elas saíram, se desligaram de umas tarefas assistenciais, de repente veio o vazio, perderam Pra que vai ajudar você? E a pessoa sente vazio. Cara, não tem mais aquela pessoa. Ela sentia que alguém íntimo foi, sabe, um vazio de alguém que parece que foi embora. Entendi. Então, a gente sempre diz o seguinte, que o amparador, ele é de função. O ser de luz ajuda se você precisa. Quem não desempenha nada, às vezes pode ser um professor que está lá querendo dar uma aula melhor, que quer fazer um estudo novo, entendeu? Dependendo da área que for, a pessoa vai ser muito ajudada. E agora pensa uma pessoa que está envolvida na criminalidade. Vai ter alguém envolvido, meu amigo,
isso aqui é tal ideia para, isso aqui é mais fácil para você traficar alguma coisa? Vai, entendeu? Então, dependendo do nível de ética ou do que a pessoa faz em vida, ou ela não tem ou ela perde. Isso pode acontecer, sim. Entendi. O professor Valdo Vieira foi um grande experimentador fora do corpo. Ele até escreveu um tratado de 1000 páginas sobre essa experiência fora do corpo. Então, ele teve mais de 1.100 experiências fora do corpo para escrever esse tratado. Então, ele teve uma área, ele passou um tempo, ele foi espírita uma época, passou a trabalhar com o Chico Xavier, mas assim, ele queria estudar cientificamente. Ele via que muito do que era dito ele não combinava com as experiências que ele tinha. E ele achava muito mais interessante, em vez de confiar num médium que é passível de erros, ensinar a própria pessoa a ter suas experiências, checar por si mesmo, sem depender de acreditar dos outros, entendeu? Só que aí, claro, no meio espírita isso ia meio que, não vou dizer mudar, ia quase acabar com a linha como eles estavam fazendo. Então ele começou a se tornar meio que uma persona não grata e tal. E nesses estudos que ele continuou fazendo experiência fora do corpo, um dia ele estava, inclusive aqui perto da cidade de São Paulo, e ele viu muitas consciências correndo, doentes, assim, sabe, gente bem perturbada, correndo desesperada. E aí algum deles falou assim, o serenão vem aí. Falou, serenão? O que está acontecendo? E nisso veio um ser extremamente evoluído chegando ali. Com uma energia muito poderosa, uma coisa assim muito diferenciada que ele não tinha visto ainda. Então assim, ficou marcado, ficou cunhado essa expressão serenão, quer dizer que ele é super sereno. É um ser extremamente evoluído que não mais consegue perturbar ele. Então ele não vai ter dor, ele não vai ser crucificado, ele não vai ter nada na vida dele que dê qualquer tipo de sensação, que ele é super sereno. É o serenão. Então, ele já está milenarmente sem se perturbar. E o que a gente percebe é que esse ser é o que está mais próximo de parar de renascer. Porque veja bem, se a gente renasce, até quando a gente vai renascer? É para sempre? Então, existe um ponto que a pessoa para de renascer. É quando ela chega nesse nível de evolução, que é o ápice, e ela não precisa evoluir porque não tem mais nada para aprender aqui. Ela já dominou tudo que tinha para dominar e ela parte para outro nível. Para você ter uma ideia do que você já sabe desses seres, a gente sabe pouco deles, mas o que você já sabe é impressionante. Eles, por exemplo, não dormem mais. Então, quando ele vai deitar, o corpo vai deitar, ele passa as 8 horas totalmente lúcido fora do corpo e volta. Então, uma pessoa que durante a vida inteira dela, ela se perguntar qual foi a última vez que você passou a noite apagado, que você não lembra de nada. Ele não tem múltiplas vidas. Então, por isso que a gente percebe que o fato de você sair do corpo é um processo de evolução. No fringir dos ovos, todo mundo vai evoluir até um ponto que ter experiências assim fora do corpo e tudo mais vai ser meio que uma segunda natureza da pessoa. Porque tem seres que já conseguem fazer isso e ter livre trânsito em qualquer dimensão sem... Como beber uma água aqui, ó. Ele não tem dificuldade nenhuma, ele faz qualquer coisa que ele quiser. E por que se sabe que ele é anônimo? Porque você imagina se aparecer uma pessoa com esse, assim agora aqui na sociedade, o que iria acontecer? As pessoas iam lá para pedir, levar os seus doentes, para pedir isso, pedir aquilo. A inteligência americana ia mandar lá os espiões, ia mandar todo mundo, vem cá, vamos conversar, como é que é assim? Então se aparecer um ser que a princípio pode fazer qualquer ação, pode curar, pode isso, pode aquilo, ele vai ser perseguido, ele vai ser idolatrado. E esses seres, eles não querem que você reze para ele, que eu tenha igreja no nome deles, não querem nada. E o que eles fazem 24 horas por dia? Ajudar os outros. Isso é o que é mais impressionante. Teve uma experiência do professor Val também, que ele conheceu uma mulher, a aparência ao visual desse serenão, que era uma mulher vestida de monge. E ela, na época, vivia na Espanha. E ela, o tempo todo, ela ficava em pose de lótus fora do corpo, andando para lá e para cá. E onde ela ficava, ela ia ajudando os outros. Tinha gente doente, que ela lá jogava energia. Outros passava ideia. Teve uma criança lá que ele viu, que estava no hospital, que ela jogou tanta energia que pareceu que ele cresceu. Ele ficou, parece que a criança cresceu. A enfermeira disse, ela veio, ela olhou para a criança e falou... A enfermeira regalou o olho, viu que a criança estava diferente, estava maior, pegou a criança nos braços e saiu correndo. Então, esse ser, ele fica fora do corpo o tempo todo ajudando os outros, inspirando, ajudando aqui doente. E eles já ajudam o tempo todo.
Mas eles não querem reconhecimento, não querem aplauso, não querem nada. Eles só querem... É o que eles fazem, entendeu? Então... vamos abrir uma igreja para eles. Não querem. Eles já são anônimos por causa disso. Eles não querem que você idolatre eles. E esses seres são a minoria. Se estima que haja entre 45 e 65 no planeta aqui. Entre os que estão aqui na matéria com corpo e os que estão sem... É uma vibe meio diferente esse negócio de falar de ser super evoluído, porque parece uma coisa... Não, mas como assim, né? Mas é interessante. E várias pessoas que já tiveram experiência fora do corpo já encontraram com seres desse nível. Eles falam que parece um sol de energias, que é uma coisa assim impressionante. Existe algo superior a isso? Então, quando a pessoa para de renascer... Lembra que eu falei que a gente tem um corpo mental, um corpo que não tem forma definida? Um corpo Sim. que vai para a dimensão mental e tal. Quando a pessoa para de renascer, ele descarta esse corpo, esse veículo que para nós é humanoide, que é essa réplica translúcida. Quando ele descarta aquilo, ele fica só de corpo mental, um corpo que não tem mais forma definida e por isso que ele não renasce mais. Então isso que a gente vê que é o espírito, que é a alma, que esse espectro, ele descarta. Não existe mais para ele. E ele vai viver então de corpo mental num nível que a partir daí a gente não sabe mais o que existe. Então, o nível de evolução, o que eles fazem? Não sabemos. Mas se sabe que existem trilhões de consciências assim no universo. Não é nenhum especial nem dois. São uma legião de pessoas que chegaram nesse ápice de evolução. Que não renascem mais, que tem um nível de... Porque uma pessoa que vai num corpo que não tem forma definida, vai viver num local, numa dimensão que não tem tempo nem espaço, o que eles fazem? Fazem uma ideia. Então, muitas pessoas, por exemplo, perguntam, mas e Deus? A gente também não sabe. Deus, para nós, é um assunto mateológico. Sabe o que é mateológico? Mateológico é que a gente não tem resposta. Então, ninguém fala que existe ou não existe. Agora, esses seres super evoluídos não são Deus. Tem trilhões deles ali, no universo como um todo. Mas o que se entende é o seguinte. Aí que fica um assunto polêmico também. As pessoas querem idolatrar Deus, querem ser fiéis, querem, né? Tem todo esse processo. E veja, os seres que já são mais evoluídos, que se encontraram fora do corpo, eles não querem isso. Então é muito improvável que tendo um Deus, ou que tenha realmente um ser que seja supremo a todos os outros, que ele mude essa lógica, entende? Ele quer que você reze por ele, quer pedir para ele, tem que ficar o tempo todo louvando ele. Então eu falo isso, mas assim, não é para ninguém se sentir ofendido. Se você tem uma crença, ok. Mas nem as experiências mais profundas fora do corpo, a gente não consegue entender isso. Tem muitas pessoas que saem do corpo e perguntam, mas e quem que é Deus? Sabe o que os seres evoluídos falam? A gente não sabe. Na pergunta aqui, não é que Deus choca? O Valdo Vieira mesmo encontrou um desses serenões e falou, o que é Deus? Ele falou, não sei. E para mim não importa agora. É um tapa na cara. Falei, cara, super evoluído não sabe o que é Deus, não importa. E tem seres que sabem, que a gente sabe como é que o universo gerou, como é que tudo se criou, mas é muito complexo. Então tem esses amparadores seres de luz que eles não sabem explicar. A gente sabe que é tudo muito complexo, a gente não entende. Então nós não dizemos que Deus existe ou não existe. A gente não sabe o que tem. Porque o ser que é mais evoluído já dá um trabalho de entender, a gente não entende direito. Então é um assunto mateológico. Agora, é pouco improvável, para dizer, né? O Deus que é nosso aqui é muito terreno, né? É um homem de barba. Primeiro, consciência fora do corpo, ele não tem sexo. Então, uma pessoa que ela deixou um corpo... O corpo físico tem o gênero. Mas quando você... Entre o período entre vidas, você pode aparentar ser homem ou mulher, mas você não tem o viés biológico. Você não tem, sabe, o homem ou mulher. Você pode ter a aparência que você quiser. Então, uma figura que tem que ser masculina, tem que ser de barba. Olha, tudo isso aqui... Havendo um criador, ele deve ser muito mais profundo, muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Porque quando a gente pensa em criação, a gente pensa em Terra, né? Planeta Terra. Ela esquece que não sabe nem o que são galáxias. Tem trilhões de galáxias no universo. Outra coisa, e aqui me mostra que existe vida nos planetas. Tem pessoas que saem do corpo, vai para outro planeta com vida inteligente, outra civilização, outra língua, outra vegetação, outros animais. Então, existe vida no universo? Existe. As experiências de EQM, as experiências fora do corpo mostram isso. Recentemente eu li um depoimento da pessoa que ela estava numa cidade, em outro planeta. Então ela viu que a construção era diferente, tudo era diferente, sabe? Então a vida
E veja, as pessoas não tem aparência humana igual a gente. A gente não é mais semelhança de ninguém. Porque você vê no universo, Lutz, tem as imagens mais exóticas que você pensar. Ser inteligente em aparência de réptil, em aparência de animais exóticos que parecem peixe, parece que você nunca viu. Tipo lá o Lanterna Verde, sabe que você vê aqueles lanternas que tem cada um de um... Aquilo ali parece uma pura realidade. Então a vida no universo ela é complexíssima, ela tem múltiplas vidas. Tem planetas de tudo que é nível. Planetas iguais ao nosso, piores que o nosso, mais evoluídos que o nosso. Tem planetas que esses serenões já não são mais anônimos, eles convivem com todo mundo, são mais evoluídos e todo mundo sabe que ele existe e não tem, e todo mundo ali é mais maduro para lidar com ele. Então planetas que não tem mais guerra. Olha, o universo é muito complexo de se entender. Por isso que a gente entende que essa ideia de um criador a gente não realmente compreende. Mas não é para ofender ninguém, não é para magoar a fé das pessoas ou para querer, sabe, machucá-las e dizer que elas estão erradas. Não é isso. Mas existe um horizonte que a gente consegue enxergar com essas experiências. E ao que tudo indica, o universo, criação, isso é muito, muito, muito complexo. E a gente não sabe se foi uma consciência, se foram múltiplas. E sempre cai naquela, né? Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Né? Do nada surgiu. Então, Aí você vai, né? aí você vai. Então, é um assunto muito delicado. A princípio, parece existir mais de um universo físico. Quer dizer, o nosso universo tem expansão. Parece que existem outros. Então, assim, é um assunto muito complexo quando a gente costuma entender. Então, a nossa vida aqui parece que é uma vida no nível que a gente precisa. Obrigado por chegar até aqui. E se você gostou desse conteúdo, convido você a ver uma das minhas participações em um dos podcasts mais importantes do Brasil, onde falamos de pontos excepcionais que quase ninguém sabe. Um abraço e até a próxima.